Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, 2 ou mais, tudo bem? Se você é novo por aqui, vou pedir para você já se inscrever, porque tem muita gente que chega, assiste o vídeo, gosta do conteúdo, mas acaba não se inscrevendo, então você não vê os próximos vídeos. Então se inscreva para que você fique por aqui. Essa semana está saindo vídeo todos os dias, porque nós estamos na Semana Santa, então nós estamos refletindo junto a respeito da liturgia que a igreja separa, mas os vídeos eles não saem todos os dias, os vídeos são esporádicos, então você pode seguir que não vai te encher de vídeo, te encher de notificação e você vai poder acompanhar, tá bem? Hoje é terça-feira da Semana Santa, um dia muito importante, porque hoje Jesus revela para aqueles discípulos ali na mesa, partindo o pão com eles, que um deles vai traí-lo. Ele revela que ele sabe disso. Para os discípulos é um grande espanto quando ele revela isso. Primeiro por dois motivos, na verdade. Primeiro, porque eles não imaginavam que algum daqueles discípulos que caminhou tudo isso com Jesus, que viu ele realizar todos os milagres, que viu do que ele era capaz, ele não acreditava que um desses discípulos seria capaz de traí-lo. Tá? E segunda coisa que deixa eles muito surpresos é que Jesus sabe quem é. Ou seja, na cabeça deles não faz sentido. Por que Jesus não toma logo uma providência, já que ele sabe que alguém vai trair? Então eles ficam aí nesse misto de sentimentos, a ponto deles mesmos se perguntarem, será que sou eu? Será que eu vou trair Jesus? Ficar com esse questionamento na cabeça. E eu vou te falar de uma coisa, que eu já falei várias vezes aqui no canal. A Bíblia, diferente de um livro de história, ela não tem a intenção de nos informar sobre o que aconteceu. Ela tem a intenção de formar o leitor. Ou seja, muito mais importante do que você ouvir essa história e entender o que estava acontecendo, é você conseguir absorver o que essa história tem para mudar a sua vida. E no dia de hoje é uma coisa muito específica que é nos colocando no lugar dos discípulos. Todos os 12 discípulos, nesta passagem, eles vão se resumir em apenas 3 discípulos, que são 3 personalidades, 3 pessoas diferentes e 3 formas diferentes de tratar Jesus. E eu e você, com certeza, estamos nos encaixando em uma delas. O primeiro personagem que aparece nessa história que nos chama a atenção é o discípulo amado, porque ele está mais perto de Jesus. Inclusive, todo o quadro da Santa Ceia que você vê tem a imagem de alguém que está com o ouvido ali no ombro de Jesus, está com o rosto perto do peito de Jesus. Esse é o discípulo São João, que ele mesmo se descreve nos evangelhos como o discípulo amado. Tá? E ele é um desses personagens que nós podemos exemplificar. O segundo personagem é Pedro, que ele insiste na passagem de hoje que ele vai com Jesus para qualquer lugar. Jesus, eu topo tudo, para onde você quiser ir eu vou, não me diga que tem um lugar que você vai e eu não vou. E Jesus revela para ele que antes que o galo cante, ele vai negar a Cristo 3 vezes. Ou seja, uma pessoa que está cheia de vontade, que quer fazer, que quer estar com Jesus, porém, no momento de dificuldade vai acabar abandonando Jesus também. E o terceiro personagem, que é o mais protagonista, infelizmente, nessa passagem, é Judas. Porque Jesus fala que alguém vai trair ele, eles ficam se questionando, e Jesus ainda fala, para quem eu der o pão com molho, é quem vai me trair. E ele dá o pão com molho para Judas, e mesmo assim os discípulos não percebem que ele é o discípulo que vai trair. Mas Judas já sabia, ele já vinha trazendo no seu coração essa indignação com o servir de Jesus, porque ele queria que Jesus fosse um rei que comandasse tudo e que Jesus ia ter muitas posses e ele ia ser o financeiro, ou seja, ele queria ter também um lugar de destaque. Então ele estava assim completamente incontente com a postura de Jesus, com a forma que Jesus estava servindo, com a forma que Jesus estava se demonstrando. Principalmente nesse final, quando Jesus começa a falar de morrer, de ser crucificado, ele começa a ficar completamente desconfortável, porque ele fala, bom, e esse é o Deus que eu estou acreditando? É para esse fim que eu vou? Então, por esses motivos, ele começou a ir amargurando o seu coração até chegar no ápice de entregar Jesus. E todos os discípulos podem ser descritos nesses 3, tá? Por quê? O discípulo amado é aquele que ficou com Jesus até o final, o discípulo que foi perfeito. Mesmo quando todos fugiram, João continuou junto com Jesus. Não importa o que indagassem ele estava ali perto de Jesus.
Se no momento da crucificação alguém falasse para ele, você não é um dos discípulos, ele ia falar, sou, e ele ia sofrer as consequências por isso. Mas ele não saiu de perto de Jesus. Inclusive ali nos pés da cruz, quem recebe Nossa Senhora como mãe é São João, porque é o único discípulo que ficou. Eu até acredito que ele se considera o discípulo amado por conta disso, porque ele pôde participar da paixão, assistindo cada momento da paixão de Cristo, e segundo, porque foi a primeira pessoa a receber Maria como mãe, né, depois que Jesus deu essa missão para ele. Mas enfim, João é o discípulo que não decepcionou a Cristo, que esteve com ele do começo ao fim. São Pedro era um discípulo que amava a Jesus, porém no momento de dificuldade ele vazou, negou a Jesus. Não foi capaz de manter na frente dos outros aquela fé que ele dizia neste evangelho de querer ir com Jesus para qualquer lugar. E o terceiro personagem é Judas, que realmente vai trair, que realmente vai preferir aquilo que vai levar ele para uma fonte de prazer, para uma fonte de riqueza, para uma fonte de vida boa, e vai trocar a presença de Jesus por isso. E eu e você hoje temos essa missão de nos questionar para compreender. Hoje, com a minha vida, qual desses 3 discípulos eu sou? Em qual deles eu me encaixaria? Será que a autenticidade da minha fé e da minha santidade me faz ser parecido com São João, disposto a estar com Jesus independente do que aconteça, independente de para onde ele vá? Difícil, muito difícil, mas com certeza os santos se enxergariam neste personagem. O segundo personagem é São Pedro, que realmente teve uma mudança de vida, que realmente é um dos braços direitos de Jesus, mas que no momento de dificuldade, no momento onde tem que fazer uma escolha difícil, acaba escolhendo errado. Acaba negando a Cristo. Acaba tendo medo daquilo que é estar perto dele. Ou será que a minha fé ainda é tão rasa que ela está ali como a de Judas, esperando um Deus que realmente não existe, um Deus que só vai dar coisa boa, que vai dar dinheiro, que vai dar providência, que vai dar muita riqueza, que vai resolver a minha vida como um passe de mágica? Porque isso decepciona, e assim como decepcionou Judas, pode decepcionar a gente e a gente vir atrair Jesus, trocar Jesus por coisas bobas, como ele trocou por aquelas moedas. E não é nem questão do valor em si, mas é questão de aceitar qualquer coisa no lugar de Jesus. Então o evangelho de hoje ele é muito profundo e nós na Semana Santa precisamos tirar um momento para ficar em silêncio, sem celular, sem televisão, sem nada de conexão, para a gente fechar os olhos e conectar com nós mesmos por dentro e fazer realmente uma análise da vida que nós vivemos levando. Com a vida que eu levo hoje, qual desses discípulos será que eu tenho sido? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é, o que eu preciso mudar para ser como São João foi? Ter coragem, ter fé, não sair do lado de Jesus. Essa é uma missão difícil, mas é um chamado que eu e você temos. E nós vamos trilhar durante toda essa Semana Santa, para quem sabe na sexta-feira, quando nós estivermos ali, exaltando a Santa Cruz, vendo o sofrimento de Jesus, que nós possamos nos sentir aos pés da cruz como João se sentiu, dizendo, Senhor, eu não vou sair de perto de Ti, eu vou ficar aqui. Durante o seu sofrimento, eu estarei aqui. E a minha recompensa vai ser receber a sua presença e a sua mãe como minha mãe. Amém? Que hoje a gente possa realmente fazer uma linda e profunda reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se você quiser ajudar essa obra a chegar mais longe, compartilhe esse vídeo com alguém, manda no seu grupo da família, né? A gente consegue às vezes evangelizar de várias formas e você pode evangelizar agora com um clique no compartilhar aí, colocando no seu stories ou mandando para qualquer grupo ou para um amigo que seja. Mande para uma pessoa que seja para a gente ajudar essa obra de evangelização. Amém? Fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã. Não perde de amanhã não, tá?